Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje a gente vai contar a história da Olga. Então vamos lá. Mas então, eu conto ou você conta? A Olga, ela estava cursando faculdade em administração. Ela disse que, pelo menos na época, que já faz um bom tempo que essa história aconteceu, a administração era um curso que pagava muito bem quando você fazia estágio nessa área. Então, quando ela começou a faculdade, um tempo depois, a nossa musa foi em busca desse estágio. E aí, a Olga se deparou com uma vaga de emprego para um estágio que parecia ser muito bom. A vaga era ótima. Quem faria essa entrevista para esse estágio não era a empresa, seria uma agência de emprego contratada, e essa agência, na época que a Olga fez o processo seletivo, era uma das agências que eram mais assim difíceis de passar no processo. Todo mundo conhecia essa agência por ser uma agência que era difícil e que tinha também várias etapas até você chegar no final. A Olga já tinha uma amiga que passou num processo nessa agência e ela sabia o quão rígido que era. Então ela foi, se candidatou para a vaga, arrumou o currículo, e não é que ela foi chamada para participar do processo seletivo? E, gente, pensa num processo que era cheio de pipipi popopó. Ela disse que uma das atividades do processo era inventar um carro que pudesse andar por Marte. Só para vocês terem ideia do nível de coisas que essa agência pedia nesses processos e nessas etapas. Nessa etapa específica aí, que eles tiveram que inventar um carro que pudesse andar por Marte, tinham 10 pessoas participando do processo nesse pé aí que estava. E aí, o recrutador dividiu a galera ali em 2 grupinhos. E o que precisava fazer? Precisava fazer uma proposta, para vender esse carro, só que era como se fosse vender o carro mesmo, né, gente? Ver as qualidades ali deles. Só que, na verdade, a Olga me explicou que isso era no intuito de avaliar como que esses candidatos se portariam na situação, e não exatamente as habilidades de vendedores deles. Enfim, a Olga participou, o processo foi super longo e ela foi para casa esperançosa. Até que, depois de umas 2 semanas, ligaram para a égua com a boa notícia. Ela tinha sido selecionada. Na verdade, tinha mais uma etapa, mas era quase certo já. Ela foi fazer uma entrevista final com a pessoa que ela realmente iria trabalhar no dia a dia. Então, no dia seguinte dessa ligação, ela foi lá, passou na entrevista e começou a entender melhor como seria esse trabalho caso ela conseguisse. A Olga me explicou que a configuração do local de trabalho era a seguinte: tinha um gerente e tinha um coordenador, ambos formados na mesma área, que aqui eu acho que não é relevante. E aí, esses 2 gerentes, gerente e coordenador, quase nunca ficavam no escritório. Quem ficava no escritório, gente? Quem ficava lá era uma moça do administrativo. E aqui, vamos colocar o nome nela? Eu vou chamar ela de Márcia. A Márcia foi a moça que entrevistou a nossa musa naquela etapa final. Além da Márcia, tinha alguns vendedores externos também, que vez ou outra apareciam por lá, precisavam, sei lá, usar o escritório, usar o computador. E aí, seria essa configuração, então: gerente, coordenador, musa e Márcia do administrativo. Bom, a nossa musa realmente conseguiu a tão sonhada vaga. E ela estava muito feliz. Eu vou falar para vocês o porquê. Porque na época, um estágio em administração estava pagando aí, em média, uns R$ 1.200 por mês. Isso aqui, gente, já tem mais de 10 anos, tá? Então, veja, era um bom salário mesmo. E nesse estágio agora, ela iria ganhar R$ 1.600. Gente, eu nem sei como é que tá as coisas, mas em 2010, isso era um mega salário. Enfim, ela estava nas nuvens. A musa descobriu que o papel dela era basicamente dar suporte aos vendedores por e-mail.
Ia ser algo simples. E, além disso, como ela era estagiária, ela estava esperando as outras funções de estagiário, claro. Arrumar alguma coisinha ali na sala de reunião, passar um café, organizar cadeiras, anotar recados, coisas que ela foi informada que seriam da alçada dela quando ela entrasse nesse trabalho. Só que quando a Olga começou a trabalhar, os dias dela, gente, que ela achou que ia fazer acontecer, que ela ia trabalhar, que ela ia, né, estagiária, sempre passam alguma coisinha ali, né? Mas não, os dias foram passando e era um tédio. Por quê? Porque a moça, a Márcia, que trabalhava com a nossa musa no administrativo, passava apenas o mínimo de demanda para ela. A musa acha que ela passava só aquilo que ela detestava fazer. Para vocês terem uma ideia, nem aquelas coisas que são típicas de estagiário, sabe? Como fazer o café, etiquetar caixas. A Márcia não deixava a Olga fazer. Ela pegava tudo para ela e ela queria fazer tudo. E com o tempo, a Olga foi percebendo isso. E aí ela tinha, assim, um tempo ocioso muito grande. E nesse tempo, ela não podia ficar, por exemplo, estudando para a faculdade, ou sei lá, vendo uma série. Ela ficava ali, olhando para a tela do computador, sem fazer nada, gente. Nada. Alguém já passou por isso? Eu já. Eu já passei por isso no trabalho, de não ter nada, nada, nada para fazer, mas também às vezes não tinha acesso à internet. É complicado, né? A gente fica ali num ócio, parece que tá jogando nosso tempo fora. A gente quer o quê? Ser útil. Eu, pelo menos, penso assim, fazer o mínimo ali para passar as horas do meu dia. E como que a nossa musa resolveu, então, passar essas 6 horas de estágio que ela tinha por dia? Lendo notícias, dando uma fuçadinha ali na internet, no que era desbloqueado. A Olga até disse: Mari, eu nunca soube tanto do que estava acontecendo no Brasil e do mundo. Eu estava a par desde fofocas à política mundial. para vocês verem o tanto de tempo livre. Teve uma semana que a Márcia saiu de férias. E aí, veio um rapaz de uma outra filial do escritório para ajudar a cobrir ela nesses dias. E aí, meus amores, esse cara falou para Olga. E aí, como é que tá a convivência aqui com a Márcia? A nossa musa explicou, né, que ela não estava fazendo nada, que ela estava querendo fazer, mas a moça pegava todas as demandas para ela e não passava nada. E o cara disse para ela: Ih, Olga, ó, já vou te contar. A Márcia é complicada, viu? O que corre por aí é que ela roubou o emprego de uma outra moça que trabalhava aqui. Ela começou a sacanear essa moça e aí ela acabou roubando o emprego dela. Agora, por medo de alguém fazer o mesmo com ela não passa demanda e ela não ensina também o trabalho direito para os outros. Ela faz isso com todos os estagiários que passam por aqui. Fica de olho, porque a rotatividade é bem alta. E ele ainda completou dizendo: Ah, eu não sei se é verdade, viu? Mas a Rádio Peão, o que rola é que ela tem um caso com um dos grandes gerentes aqui do escritório. Fica ligada. Ô, gente, pode até parecer bobagem para algumas pessoas aqui escutando, né? Ah, nossa, mas a Olga não estava fazendo nada, estava ganhando. Isso não é bom? Não, né? Para ela, pelo menos não. Porque aquela situação estava ficando insuportável. O tédio estava num nível absurdo. E quando ela contava dessa situação do trabalho para algumas pessoas, as pessoas costumavam falar: Ah, para de ser boba, Olga. Você tá ganhando bem, tá fazendo pouco e tá reclamando de barriga cheia. Mas não era bem assim. Claro, ela queria ganhar bem, mas ela também queria aprender algo. A gente, quando tá num estágio, né, e tá na faculdade, tá querendo aprender aquela profissão. E ali ela não estava tirando nada de bom. Os meses foram passando. 1 mês, 2, chegando ao 3º mês do estágio. E nada mudava. Nada. A Olga e a Márcia praticamente nem conversavam uma com a outra. A Márcia, ela falava sobre alguns e-mails com a nossa musa. Ela dizia: Ah, te enviei e-mail XYZ, você viu? Ah, vi sim. E aí dava, sei lá, uma coisa para ela fazer em 6 horas que ela levava 10 minutos para fazer. Ela não tinha uma abertura para conversar com a Márcia.
ela não era uma pessoa simpática, ela não era uma pessoa que estava disposta ali no ambiente de trabalho a ajudar, muito menos a ensinar a Olga. E quando a Olga perguntava algo para ela, sabe o que ela fazia, gente? Ela fingia que não escutava. Ela fazia isso na maioria das vezes. E quando ela escutava, não conseguia, né, ignorar a nossa musa, ela dizia assim, ó. Ah, isso aí, Olga, você não precisa saber, não. Não é necessário que você saiba isso. Só que era, gente, era o trabalho dela. Ela precisava de respostas até mesmo para responder os e-mails, entendeu? Dos vendedores, para dar aquele suporte. E quando ela não sabia a resposta, a demanda ia para Márcia. Mas era o trabalho da Olga. Era complicado. Então não é que ela não estava tentando, ela tentava, ela pedia trabalho, ela queria aprender, ela queria saber mais, mas ela não tinha abertura. E como ficavam só as duas no escritório, ela não tinha em quem confidenciar, sabe? Até as pequenas coisas que nem eram relacionadas ao trabalho de fato, como passar café, limpar a sala dos chefes, etiquetar caixas. Essa foi a pior para nossa musa, porque assim, ela não queria mesmo passar café, mas sei lá, etiquetar caixas e organizar é uma coisa bem de estagiário, não é? Mas a moça, ó, não deixava ela encostar em nada. Gente, em nada. Ela fazia o trabalho dela e o trabalho da Olga. A Olga, gente, ela questionava, tá? Ela não ficava só num cantinho ali e falava tudo bem. Ela perguntava: por que você está fazendo isso, Márcia? Ao invés de me passar esse trabalho. E ela dizia o quê? Que ela gostava de fazer essas coisas, que era o prazer dela. Mas claro, né? Depois a nossa musa entendeu que não é que ela gostava, é que ela não queria que a Olga soubesse de tudo, para quem sabe lá na frente, sei lá, dar uma rasteira nela, igual ela fez com as outras pessoas. Então, quando passou esses 3 meses, a Olga decidiu que ela precisava conversar com o gerente, porque ela já tinha conversado com as pessoas, ela já sabia a fama de sorrateira da Márcia, ela já tinha tentado inúmeras vezes se resolver com a própria Márcia e nada. Então agora ela precisava o quê? Falar com o chefe, falar com o gerente dela. Um dia, ele finalmente apareceu na filial, porque eles não ficavam lá, né? Eu falei para vocês. E ela pediu uma reunião com ele. Nessa reunião, ela resolveu jogar tudo na mesa. Ela contou o que estava acontecendo. Ela disse que ela estava com tempo ocioso, que ela gostaria de estar aprendendo mais, de estar fazendo mais coisas dentro do escritório, mas que isso não estava acontecendo. E explicou o motivo real, que era a Márcia, que não passava demandas, que não queria explicar as coisas que ela foi lá para aprender. E a própria Olga se prontificou falando que se esse gerente tivesse demandas e coisas que ele precisasse, que ele podia passar para ela também, sabe? Nem que fosse coisa besta de, sei lá, trocar uma cadeira, fazer um orçamento. Ela até falou, Olha onde eu cheguei. Eu queria trabalhar e queria fazer qualquer coisa. ou seja, ela pediu uma reunião com o próprio chefe para pedir trabalho, porque ela queria aprender, né, gente? O cara, né, falou, né, escutou ali, ok, ficou escutando, dando razão para ela e disse que ia dar um jeito. Uma semana se passou. Esse gerente chamou a Olga na sala dele. Quando a Olga entrou lá, adivinha quem estava sentado lá também? A Márcia. Aí ela já se borrou toda, né? Porque não tem nada a ver ela tá lá. Eu acho esse negócio de querer colocar as duas, sei lá, qualquer intenção dele, confrontar é complicado. E esse gerente ali chamou as duas e começou a falar. Olha, Olga, eu conversei com a Márcia sobre as tuas reclamações e ela me falou que não é verdade. Gente, pensa na cara da Olga. Ela não estava acreditando que ele tinha colocado ela nessa situação ridícula, né? Ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo.
Na hora, ela sentiu até o rabinho entrando entre as pernas, não teve o que falar, ela ficou super sem graça, sem reação, porque, né, gente, isso não é uma atitude ética, e ela saiu da sala. Por que que ela saiu da sala? Porque ali ela resolveu que não daria mais, que ela não seguiria mais nesse emprego. Pô, o próprio gerente, uma pessoa que era para dar um suporte maior para ela, colocou ela ali de frente para Márcia. Muita falta de ética, né, gente? Então ela resolveu que ela ia procurar um outro estágio. Mas, musa esperta, ela não saiu saindo assim, não. Ela começou a fazer entrevistas, procurar um outro emprego, e aí, quando ela de fato conseguiu, ela foi conversar com o gerente para avisar que ela estava saindo. Olha, eu tô me demitindo, eu tô indo para uma outra empresa. Já que você não quer levar a minha reclamação a sério, então eu vou sair. Na hora, esse gerente aí caiu a máscara. Ele se transformou e começou a gritar com ela, falando que ela não poderia sair de lá. Ah, você tá doida? Você vai me ferrar. A gente tá em janeiro e eu só vou conseguir contratar outro estagiário em abril. Você não pode fazer isso. Eu vou me ferrar. Aos gritos, tá? Isso aos gritos. Olha que empresa maravilhosa. E a Olga, né, que agora já tinha outro emprego, não devia, não temia mais, falou pra ele. Eu quero ir trabalhar num lugar que eu vá aprender, e esse lugar não é aqui. Enquanto esse cara descompensado gritava com ela, falando que ela ia ferrar com o esquema de contratação dele, isso e aquilo. E agora eu tô pensando aqui, né, gente? Por que que ele estava preocupado que só ia contratar um estagiário em abril se Márcia já fazia o trabalho de todo mundo, né? Bom, a Olga falou, ó, Entendo, mas esse não é um problema meu. Esse é um problema seu, e eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu resolvi te trazer um problema que era meu e, consequentemente, era seu, você resolveu da pior forma possível. Então, meu querido, agora você fica com esse problema aí, porque eu não tenho nada a ver com isso. Foi um prazer, lamento por tudo o que aconteceu, fique com Deus e boa sorte até abril. ela pegou as coisas dela, levantou, deu tchau e foi embora. Ai, que gostinho, né? Quem nunca quis levantar, deixar o chefe falando, gritando e mandando ele pra casa do pir, né? Todo mundo, gente. E foi assim que terminou esse trabalho, esse primeiro estágio, né, da nossa musa, que deixou aí um leve trauminha. A Olga acabou até fazendo algumas amizades nesse lugar, porque o escritório ficava dentro de um outro lugar. E essas pessoas, alguma delas, né, ela leva para a vida, gente, há mais de 10 anos. Ela tem contato com essas pessoas há mais de 10 anos. Quando ela saiu desse emprego, ela ficou sabendo, né, que o gerente ficou de cara, que ela causou e que todo mundo falou. Porque são poucas pessoas que conseguem, né, sair de um trabalho e falar, vai com Deus, meu chapa, próximo. Esse gerente que gritou com a Olga, ela ficou sabendo mais tarde, pela Rádio Peão e por conta dessas amizades que ela fez lá nesse trabalho, que ele tinha um caso com Márcia. Então, realmente foi comprovado isso. E aí foi tudo se conectando, né, gente? Ele tinha um caso com ela e logo Márcia tinha as costas quentes. Mas eu achei muito antiético ele colocar uma na frente da outra. Tipo assim, discutam, vai, se resolvam. Olha, você falou uma coisa, mas ela tá te chamando de mentirosa. É muito complicado isso, né, gente? 3 meses foi o limite para nossa musa aguentar. Foi uma grande lição para Olga. Aquela lição que às vezes a gente não sabe o que quer, mas a gente aprende o que a gente não quer, sabe? Os anos foram passando, a musa conseguiu ficar firme nos próximos estágios que ela fez. E há 4 anos ela tá num trabalho que é bem pesado, mas ela ama. Ela diz que a escala dela é 7x0, 24 horas, além de também ser mãe em tempo integral, por escolha e muito feliz. Agora ela está fazendo uma transição de carreira, porque a nossa musa ela quer trabalhar de casa.
E quem sabe assim passar também mais tempo com o filhotinho dela, né? Essa é a história da Olga. Mas fala aí, poderia ser a sua ou a minha, né? Quem nunca, gente, trabalhou num estágio, deu confusão, às vezes nem no estágio, né? Num trabalho normal, às vezes já dá, já dá BO. Mas esse foi o primeiro estágio da nossa musa, então marcou muito, muito ela. E ela mandou esse e-mail aqui, porque caso alguém esteja passando por um estágio e tenha alguma Márcia por lá, já fiquem ligados aí nesses sinais, viu, gente? Bom, quero saber de vocês o que vocês acharam da história da Olga. Já passaram por um estágio ou por um trabalho que teve uma Márcia? Alguém que não queria passar para vocês a demanda, com medo que vocês roubassem o emprego dessa pessoa, ou com medo de dar uma rasteira, ou até uma pessoa sorrateira. Eu já, mas quem sabe eu conto para vocês no outro dia. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!